está muito feliz por tudo que a gente já ouviu, por tudo que a gente já pôde presenciar, né? Mas a ministração da palavra de Deus também precisa ter a sua inclusão, e a gente vai ser bem sucinto aí na pregação, mas mais do que qualquer coisa, a presença de Deus está nesse lugar. Bem, irmãos, eu queria me ater então somente num verso, livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, tão somente o verso 21, tão somente o 21. Acharam sim ou não? Diz assim o texto: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você pode recitar comigo? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por mais uma vez. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pela terceira vez. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por esse culto tão abençoado, aonde é notória a tua presença, aonde o teu Espírito tem trabalhado, aonde o nosso coração tem sido acrescentado, tantas coisas como o depoimento da Raquel, tudo que nós temos ouvido, como isso tem servido para edificação da nossa fé. Estaremos agora elucidando a tua palavra, que o Espírito do Senhor possa nos dar a sabedoria e que eu possa ser bem sucedido. Me ajuda, pois eu quero declarar minha profunda necessidade, dependência. Fala, fica conosco, nos dê da sabedoria, da graça, da unção, no nome de Jesus. Você pode abraçar o seu irmão e dizer a ele: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Queridos, nós temos aqui um texto que a gente já pôde ministrar esse texto algumas vezes, mas sempre que nós o fazemos, Deus sempre nos dá um foco diferente, um conteúdo diferente, e isso é a coisa mais importante, né? Até porque a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. E Deus tem enchido o meu coração já há mais de uma semana para ministrar sobre essa palavra do profeta Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A gente, quando vai conceituar memória, o dicionário diz que memória é um espaço que nós temos na nossa mente, onde nós armazenamos experiências, sejam experiências boas, sejam experiências más, mas isso vai ficando armazenado. E eu, na minha busca, até mesmo buscando trazer uma mensagem para poder ter um entendimento, seja primeiro espiritual, porque é uma palavra que Deus me deu, então tem todo um cunho espiritual. E eu queria cunhar também esse termo, buscando na questão científica, que os cientistas, que os médicos, eles dizem da memória. Então eu quero ser bem sucinto num comentário que eu vou fazer, e é um especialista, Dr. Drauzio Varela. Ele, quando ele fala de memória, ele diz que duas maneiras pelas quais o cérebro adquire e armazena informações. Ele discorre sobre a memória de procedimento, que é implícita, e ele diz: armazena dados relacionados à aquisição de habilidade mediante a repetição de uma atividade que segue o mesmo padrão. Nela estão todas as habilidades motoras, sensitivas e intelectuais. Ele também fala de uma memória declarativa, que é a memória explícita. Ele diz que ela armazena e evoca a informação de fatos e de todos os dados levados ao nosso conhecimento através dos sentidos.
e processo interno do cérebro associando-se a todos, ou seja, através da dedução, da criação de ideia. Ele diz que esse tipo de memória inclui a memória de fatos de vida. Está aí que a Bíblia fala, né? Então, a nossa memória, ela é um armazém onde nós armazenamos toda a nossa vivência, desde aquele momento que nós estávamos desenvolvendo a nossa coordenação motora, também aquele momento dos nossos primeiros aprendizados, e toda a nossa vida ela é armazenada, porque a nossa memória, se você viveu, você guardou. Diga isso, irmão. Se você viveu, nosso tema que eu esqueça é mente restauradas em Deus. Foi para mim. Memória restauradas em Deus. Memória. Mente, porque depois eu vou fazer um paralelo. Mente restauradas em Deus. Então, se você teve uma experiência, isso vai te levar para a memória. Vai ficar guardado isso dentro de você. E nós sabemos que quanto maior for a nossa vivência com Deus, maior será a experiência que nós teremos com Ele. E as experiências que nós temos com Deus, as experiências precisam sobrepor as experiências negativas, porque em Deus você só tem experiências boas. Diga para o seu irmão: em Deus você e eu só temos experiências boas. O coral cantou esse último hino, e ele disse na frase: sou escolhido. Uau, está chamando a existência. Quero trazer a memória, o que me dá esperança. Ei, sou escolhido, meu nome está escrito no livro da vida. Isso a gente precisa exercitar todos os dias. O diabo faz pressão, você diz: eu sou escolhido e você é rejeitado. E eu, seu irmão, você é escolhido, o diabo é rejeitado. Por isso que ele te persegue. Isso foi na cara dele agora. Fechamento da noite não podia ser pior que o inferno. Foi ótimo, eu vibrei aqui com o coral. Aliás, eu vibro sempre com o coral. Mas eu achei aquela coisa que eles me chamam, dá um comando e chama assim, ó, tipo assim: enche, diafragma, vai. E hoje pior, eu digo que eu não devo cantar com o gogó em cima do diafragma, não é isso? Uau! Você vai: oh, sou escolhido. Mas vem daqui, ó, do âmago. O que é isso? Só pode dizer isso quem já teve uma experiência de chamada. Se você foi chamado, é porque você é escolhido. Diga aí, seu irmão, abraço, irmão, com todo carinho. Meu irmão, você é chamado, escolhido. Lindo do Senhor. Deus é poderoso para mudar toda e qualquer sentença. Você é escolhido. Então Jeremias, na sua carta, que tem um nome não tanto bom, né? Se a gente for trazer para os dias de hoje, que o livro tem o nome Lamentações. Quando você pensa em Lamentações, você pensa em quê? Só desastre. Ai, já vi essa pessoa lamentar, meu irmão. Aí como é ruim, né? Você vai no ônibus, no trem, no táxi. Até o taxista hoje está lamuriando. Tá vendo? Você governa ele? Tá vendo? O sol está 40, ele dentro do ar-condicionado. Mas meu irmão, aqui dentro está um céu, eu falo para ele. Ou seja, traz a memória o que te dá esperança. Então vamos entender essa questão que o médico fala aqui, que a palavra de Deus diz também. Jeremias entendeu o seguinte: se eu for pelo caminho das lamentações, eu vou chegar no final derrotado. Mas se eu buscar aquilo que me pode dar esperança, eu vou entender como eu sou bem sucedido. Diga comigo: eu sou bem sucedido. E eu vou trazer à memória aquilo que me projeta, não aquilo que me derruba. E o que te projeta é o seguinte: Deus te chamou e ponto final.
quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar agora. O Espírito de Deus encheu meu coração sobre isso. Olha só, quando a gente tem mais experiências e elas vão ficando, e a gente vai buscando ter novas e boas experiências com Deus, porque em Deus só tem boas experiências. Em Deus são coisas boas. Aí você imagine um baú, porque a tua memória é isso. A minha memória é uma caixa onde nós armazenamos experiências, vivência, né? E a gente vai acumulando. Às vezes a gente nem sabe que está guardando, mas se você experimentou, se você viveu, você guardou. E agora, irmãos, eu fico imaginando, Jeremias tinha vivido nos últimos dias, ou nos últimos meses, por que não dizer anos, momento de devastação, de assolação, de perdas, de penúria, de angústia, de sofrimento, de perseguição. Jeremias, ele começa como intercessor, como profeta. Ele precisou cuidar da sua mente, porque de alguma forma a sua mente estava como? Sobrecarregada. Nosso tema é mentes restauradas em Deus. Naquele momento que o Espírito Santo trouxe lucidez para o profeta: ô Jeremias, apesar de todas as coisas, eu sou com vocês, e essa história não vai acabar do jeito que está. Você vai ter um final feliz. E Jeremias, no único espaço aonde Deus entra e diz para ele assim: ó, é tempo de você suscitar na sua mente uma esperança. Diga para o seu irmão: suscitar na mente a esperança é se permitir que a palavra de Deus tome todo o espaço da sua mente para você definir o que você vai viver em Deus. Aleluia, aleluia. Quero trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. E eu dizia que a memória que foi definida aqui seja a memória implícita ou explícita, seja a memória adquirida no desenvolvimento, na criação, na educação, seja a memória adquirida na área externa, na vivência, pós-casa, pós-igreja. Todas essas experiências vão ficando, e às vezes, irmãos, as experiências não são boas. O desenrolar de uma relação, seja contratual, seja amizade, seja familiar, às vezes as coisas não acontecem como nós gostaríamos. E por incrível que pareça, todas as vezes que o diabo quiser nos acusar, ele não vai usar as experiências que você tem, que são boas. Ele vai falar: entra lá no teu armazém, deixa eu procurar alguma coisa que pode denigrir, que pode jogar para baixo, que pode tirar o brilho. Tirar o brilho de quê? Do que Deus te deu para fazer e você desenvolveu. De uma missão que Deus te deu. Eu vou te dar uma coisa mais fresquinha. Deus te deu uma missão para você vir nesse culto hoje que você está. Isso tem que te dar esperança. Diga para o seu irmão: você cumpriu uma missão, de forma que você não vai sair da mesma forma que você entrou, porque você obedeceu quando Deus te mandou vir esse culto, independentemente daquilo que você está enfrentando ou passando, porque o Deus que começou a obra, ele é fiel para completá-la. Assim diz o Senhor. Aleluia. Eu não sei qual é a quantidade que está armazenada na sua mente. Eu não sei a probabilidade, se você tem experiências boas maiores, em razão das menores mais, se as mais sobrepõem as boas. Eu não sei como está isso aí dentro de você,
Mas o que o Espírito de Deus me diz é que todas as vezes que o diabo quer te acusar, ele não vai usar aquilo que te projeta, ele vai querer usar aquilo que te abate. E a gente precisa ter mentes restauradas, como o coral cantou: fui escolhido. Como você e eu precisamos a cada dia tomar para nós essas experiências. Então imaginemos que você, nessa sua vida, nessa sua jornada, digamos que você tenha tido experiências ruins, muito mais do que as boas. Elas vão invalidar o que Jesus fez por você na cruz? Não. O inimigo poderá usá-las contra você, ele até poderá fazê-lo. Mas o que eu estou te chamando nesta noite é para o divã de Deus, aonde você veio para um culto de terapia, aonde Jesus é o seu terapeuta, o seu psicólogo, o seu psiquiatra. Ele está ministrando e tirando as coisas que atrapalham, que estão dentro da sua mente. A mente, ela vai usar aquilo que está armazenado aonde? Na memória, seja acusando, seja defendendo. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Então, se você está em Cristo, você não tem mais o direito de ser acusado. Diga para o seu irmão: toda acusação é ilegítima, não procede, não vai prosperar, porque além de não prosperar, você ainda tem um advogado que nunca perdeu uma causa. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu dizia que quanto mais tempo você tiver de experiência com Deus, mais experiências positivas você vai ter. E chegou um tempo que o Espírito de Deus quer nos dar sabedoria e inteligência. Com que sentido, apóstolo? Armazenar boas experiências, armazenar os milagres que você tem visto, que você tem ouvido, para que você possa ter na sua memória um armazém tão vasto de boas experiências. Diga para o seu irmão: a impressão é subjetiva. O caos pode ser objetivo, geral, mas qual é a impressão que você tem dessa situação que você está passando? Eu confio em Deus. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Eu sei quem tem o Cristo, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Quem vai dar a sentença não é o senso comum, é o que você pensa do que Deus pode fazer. A decisão é subjetiva, é você e Deus no comando. Talvez os judeus poderiam dizer: oh, Jeremias, a probabilidade do caos é que eles venham se avolumar. Mas Jeremias tinha uma experiência profunda com Deus. Aleluia. Jeremias tinha experiências mais positivas do que negativas. Quem estava vivendo experiências negativas? O povo. Porque Deus estava dizendo ao povo assim: ó, arrependa, converta, volta para mim, volta para o meu altar. Irmãos, fora do altar as experiências são negativas. Não tem homem bom, homem de Deus, uma mulher boa, mulher de Deus, fora do altar. Quando você sai do altar, você volta a ser senso comum, você passa a ser massa. Você não tem nem direito a decidir, quanto mais está no altar. A impressão que Jeremias traz não era a impressão dos fatos, era a impressão do que ele podia falar em nome de Deus. Ele está dizendo: eu tenho certeza que essa situação vai ser mudada, porque Deus mandou eu trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ei, você acha que é fácil? Vem cá comigo, me segue, como diz o outro. A memória, nós somos um universo, né? Eu estava estudando isso. O homem tem mais de 76 bilhões
de neurônios que são células sensitivas, que ela que dá todo o comando. Quando você pensa em pegar alguma coisa, antes de você pegar, já foi comandado. São milésimos de fração de segundo. Pensa isso, é muito rápido. Deus colocou esse universo dentro de mim e de você, e dada aí a probabilidade do tempo da tua vivência, aí você pensa bem, tanta vivência, tantas coisas, tudo isso armazenado dentro de você. Agora a pergunta é, diante da situação difícil, diante da impossibilidade, em meio ao problema, a guerra, você chega, eu não vou usar um fato aqui porque não chega perto do que é, mas eu fui numa repartição que eu precisava de uma declaração de uma escola que fechou. Eu disse, eu preciso do certificado. Moço, mudou para tal depósito. Eu fui no outro depósito, mudou para tal depósito. Eu fui fazendo, aquele ritual de atrás. Cheguei num galpão, a moça disse assim, olha moço, teu diploma deve dar. Eu estava com tanta necessidade de apresentar na faculdade meu diploma por causa da escola do segundo grau que fechou, eu disse para ela, senhora, deixa eu procurar. Aquele depósitozinho da escola pública estadual não é nada diante das coisas que estão armazenadas dentro de você. Aí você agora precisa, no meio do caos, parar tudo e dizer, espera um pouquinho, eu tenho uma experiência que Deus fez, espera um pouquinho, eu tenho uma experiência de milagre que eu ouvi, espera um pouquinho, eu tenho uma experiência que algo que eu vivi em Deus, espera um pouquinho, e pensar, e trazer a memória, e neutralizar os ataques, porque só tem uma maneira de você contra-atacar, quando a sua mente está sendo bombardeada. Só uma maneira de você contra-atacar. Diga para o seu irmão, só uma maneira de você contra-atacar, trazendo à memória aquilo que te dá esperança. É uma maneira de você contra-atacar as pressões que você está vivendo na mente. O diabo, ele não brinca de querer nos acusar. E um dia Deus me ensinou que eu tenho procurado viver isso. Se as suas experiências mais recentes forem experiências positivas em Deus, você não vai ter nem trabalho de procurar. Vai estar muito aqui na mente. As suas experiências positivas que trazem esperança, elas não podem estar engafiadas, não podem estar lá perdidas, que você tem que procurar. Deus está dizendo para nós, se você e eu, nós provocarmos uma maneira de vivermos novas experiências profundas em Deus, todos os momentos que nós enfrentarmos situações difíceis, nós vamos pegar experiências mais recentes. Diga, experiências mais recentes. Eu sirvo a Deus há 37 anos. Quando eu paro para pensar, só me vem coisa boa na cabeça, cara. 37 anos, ou seja, os 17 que eu vivi no mundo, meu irmão, os 37 engoliu. As minhas experiências boas são tão boas que engoliu as mais. Isso está na ponta da minha língua. Eu ficaria uma noite aqui dizendo quantas coisas boas Deus fez por mim. Aleluia! Abraço, meu irmão, diga, Deus quer te levar para esse patamar. Você vai engolir com as experiências novas em Deus as más. Elas vão perder sentido e elas serão esvaziadas, porque Deus está te forjando algo poderoso a teu respeito, e o que há de vir virá e não tardará. Mas ele não escuta, já vi Deus curar surdo. Mas ele não fala, já vi Deus curar mudo. Mas ele não enxerga, já vi Deus curar cego. Mas ele não anda, eu já vi Deus curar coxo. Mas ele está morto, eu já vi Deus ressuscitar. Por que o senhor está animado assim? Quero trazer a memória. Quando eu trago, irmão, é um pavilhão de coisas boas. Diga para o seu irmão com todo carinho, abraça aí. Se agora em Jesus são coisas boas.
Mentes restauradas em Deus, diga para ele, significa você ter um acúmulo de experiências poderosas em o Senhor. E você vai ver que Deus vai fazer coisas grandes. E você vai se tornar uma voz profética nessa geração. E Deus vai abençoar a tua casa, a sua família abundantemente. Então quer dizer, pastor, que o senhor conseguiu descobrir como vencer essas coisas. Então, pastor, o senhor descobriu como uma forma de você não deixar o diabo chegar até você e te roubar. Diga, existe uma técnica em Deus para o diabo nunca mais te roubar e atingir sua mente. Qual é? Você pode ter lido, você pode ter ouvido, você pode ter vivido. Isso te dá validade para, no momento de incerteza, você dizer, como disse Jeremias, quero trazer à memória. Algumas pessoas que estão aqui conosco nesta noite estão vivendo um bombardeio na mente. Deus não lhe daria essa mensagem se não fosse isso. Deus quer trazer um refrigério para a sua mente. Você que não consegue dormir por causa de um problema, você que não consegue dormir porque você não tem uma perspectiva boa de futuro, você tem sido muito assim bombardeado na sua mente. E o bombardeio na mente, quando vem, ele tende a trazer a culpa. O diabo nunca vai te advogar, nunca vai te defender. Diga para o seu irmão, o diabo nunca vai trazer uma palavra de defesa. Ele sempre vai trazer uma palavra de acusação. Mas ele sabe que a Bíblia diz que, além de Jesus ser o nosso advogado, quem é que vai julgar a nossa causa? O justo juiz. Nós temos por nós um bom advogado e um bom juiz. Irmão, você pode perder alguma causa? Só que essa questão que a gente precisa analisar, por uma questão até de justiça, Deus não vai bater o martelo por uma coisa errada. Jesus não vai advogar e botar o seu sangue por uma coisa errada, como aconteceu com o povo judeu. Deus estava conclamando o seu povo a um arrependimento. Deus estava chamando o seu povo para viver uma nova experiência, onde o arrependimento traria término naquele processo de devastação, de assolação, de caos, porque Deus queria instalar um novo tempo. Jeremias percebe isso, que Deus disse para ele assim: olha, Jeremias, diga para o povo que do jeito que está não vai ficar, porque eu vou intervir. Diga comigo, do jeito que está não vai ficar, porque o meu Deus há de intervir. Isso precisa estar inculcado em nós. Isso precisa ser levado para o nosso dia a dia, porque às vezes a nossa mente vagueia, porque às vezes a nossa mente quer nos trair. Eu não sei se você já ouviu falar que o maior inimigo do homem é o próprio homem. Ainda mais se você tiver esses momentos onde a sua memória ou a sua mente vai buscar só coisas que não te traz alegria, né? Esperança. Até para que a gente possa perpetuar a esperança, a gente precisa de quê? Que a nossa memória venha remeter, né, a nossa mente para as coisas que nós já vivenciamos em Deus. Bota lá Filipenses 4:8 para a gente poder encerrar. Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Como
você lida com o seu pensamento? Quais são as coisas que você pensa? Se o produto final de um pensamento te traz uma derrota iminente, esse tipo de pensamento ele tem que ser rechaçado. A gente precisa ter uma semana de qualidade. Aqui comigo, eu vou ter uma semana de qualidade. Eu vou cuidar da minha mente e só vou trazer à minha mente o que me projeta, porque o que me derruba eu não preciso da minha mente. O diabo está procurando fazer isso o tempo todo. A sua mente precisa ser a sua amiga. Diga ao seu irmão, a sua mente precisa ser a sua amiga. E só tem um jeito de você criar esse elo de amizade: você ensinando a sua mente a trazer à memória aquilo que te dá esperança. E vou dizer uma coisa: você tem tanta coisa que você pode contar. Você tem tanta coisa que você pode reescrever. Cada um de nós aqui teríamos uma história em Deus que poderia se transformar num livro. Quanto tem? Quantos tem? Eu estou diante de uma igreja normal. Isso mesmo. Mas pastor, como é que eu convivo com aqueles maus pensamentos, com aquelas más experiências? Eu consigo deletar? Você não vai conseguir deletar. Você vai ter que conviver. Não tem como. A única pessoa que tem um poder de perdoar e esquecer, só Deus. Nós não. Todas as experiências ruins com pessoas, com momentos, com empresa, com empregado, com patrão, com irmãos da igreja, situações que nós vivemos, coisas ruins, nós não temos como deletar, mas temos um segredo: de buscarmos ter novas experiências saudáveis, para que esse tema possa se cumprir. E quando o diabo chegar, ele vai ver que todas as experiências positivas em Deus sobrepõem aquelas experiências negativas, porque em Deus nós faremos proeza. Você não consegue deletar. Tudo que você não consegue deletar, apagar, você precisa conviver. Agora, essa convivência não diz respeito que você vai ter que todo dia: olha, quando você fez aquilo, eu lembro do teu passado, eu sei como você era, olha, você não está escondido não, está amarrado. O que é pior, irmãos? Se você der lugar, você não desce nem do ônibus. Se você der lugar, você nem dorme à noite, porque vem um sentimento de culpa, de impotência, vem um sentimento de inércia. Alguém se lembra? Abraço, meu irmão, diga assim: Deus quer restaurar essa mente. Essa mente em Deus vai sobrepor as acusações, os deslizes, os problemas, o passado. Você não vai conseguir deletar, mas você vai provar para o diabo que hoje você é uma nova pessoa, porque você é escolhido. Já pensou se os antigos fossem dar lugar para o diabo? Todos os grandes homens de Deus teve a sua queda. Teve ou não teve? Ó Abraão, eu sei que você, a palavra de Deus diz que você é o pai da fé, mas eu vi que você habitou com H e nasceu Ismael. Tá vendo? Você não é tão assim como se diz. Eu chamo ele de quê? Meu amigo, pai da fé. Deus não te julga pelos teus erros, Deus te absolve pelos teus acertos. Jesus nunca será o teu acusador, mas Ele é um promotor de justiça que trabalha a seu respeito, porque Ele sabe que agora para você nenhuma condenação há. Você foi liberado, você foi justificado, você foi perdoado,
o que significa perdão? Extinção da dívida. A tua mente precisa entender que a sua dívida foi extinta. Ó, tem um promotor de justiça, não, tem um oficial de justiça ali à porta. Ué, será que é aquele processo? Ué, mas foi extinto. O juiz deu causa ganha e houve a extinção do processo, então não aconteceu nada. Pois não, o senhor sabe aonde agora foi? Estava no vizinho aqui. Entende o que eu estou dizendo? Você não tem medo. Por que você não tem medo? Porque o teu processo foi extinto. Mas porque todas as vezes que o oficial de justiça bater na porta, você vai ter esse receio? Porque você teve uma experiência. Ainda que o processo foi extinto, mas você carrega aquela experiência antes e depois de você ter sido bem sucedido. Você vai precisar conviver com isso. Mas todas as vezes que o oficial de justiça chegar, você vai dizer assim, ó, o meu foi extinto. O braço depois vai ser todo o teu pecado, todo aquele processo, aquele emaranhado de demonização, de influência que o diabo queria te cercar. Olha, foi extinto. Coloca isso na sua mente. Foi extinto. Isso a gente precisa trazer à memória, aquilo que vai nos dar esperança. Essas coisas precisam sobrepor as mais. Fique de pé comigo. Diga comigo, as boas coisas precisam sobrepor as más. Diga comigo, as coisas ruins não posso deletar, mas vou esquecê-las. Diga, as experiências ruins eu não posso deletar, mas eu vou viver coisas tão poderosas que elas nunca mais terão sentido na minha vida, porque as coisas boas vão de sobrepor as más ficarão esquecidas. Aleluia! Se você me perguntar, me conta alguma coisa quando você era crente, sabia que eu esqueci muita coisa? Sabe por que eu esqueci em parte? Porque as coisas boas sobrepuseram as más. O diabo, quando tenta me acusar, ele diz, esse cara não tem como, ele tem um armazém de coisas boas. Ele quer me mostrar lá um espaço de 1,5 por 2. Eu vou dizer, vem cá que eu vou te mostrar alguns milhões de metros quadrados só de coisa boa. Você quer me mostrar esse cubículo? Eu vou te mostrar o palácio que Deus construiu para mim em Jesus. Você não vive mais no casebre. Você agora é cidadão do palácio. Diga isso, meu irmão. Você não vive mais no casebre, naquela vida de tormento, de acusação, de culpa, de pecado. Deus agora te levou para o palácio, porque agora em Deus você é justificado. Você é um príncipe. Você é o servo do Deus Altíssimo. E eu quero orar por você. Eu quero chamar à existência as coisas que não são, para que sejam, em nome de Jesus. Como eu disse aqui, Deus ministrou ao meu coração que você chegou ali exatamente com toda essa situação, essa problemática. Você tem encontrado dificuldades para lidar com ela. Momentos de enfrentamentos, momentos de preocupações. Você tem vindo, você tem sido ministrado, mas você quer receber um alívio de Deus na sua mente. Você quer que Deus restaure a sua mente completamente nesta noite. Você precisa que Deus nesta noite coloque a mão dele sobre a sua mente, para que você possa sair nesta noite aliviado, restaurado para um novo tempo, para novas conquistas, para novos sonhos, novos projetos. Se você é essa pessoa que precisa de uma intervenção de Deus na sua mente, na sua memória, eu te convido a vir. Não te detenhas. O meu tempo é curto, mas o que Deus quer fazer é profundo, é longo, é poderoso. Não te detenhas. Cede o teu